Gente linda da segunda série do ensino médio, todos os estudantes, as professoras, os professores, sejam muito mais do que bem-vindos. É sempre um prazer enorme poder estar com vocês às quintas-feiras para os nossos encontros de filosofia. Hoje a gente vai ter uma aula que se intitula Sujeito do Saber. Ela vai ser ministrada pelo professor Tiago, nosso companheiraço aqui do time de filosofia do Centro de Mídias. E, Ti, uma coisa que vivem pedindo para a gente são as redes sociais, né? Então, se puder colocar na tela aí as redes sociais, a minha, a do professor Tiago, e também a do intérprete Patrick, que vai estar com a gente hoje. Depois vocês dão uma olhadinha lá, beleza? Vamos começar, Ti? Vamos sim, Mafê. Obrigado aí pela apresentação, pela introdução. Então, gente, como que a gente vai fazer, né? Essa aula, Sujeito do Saber, é a segunda aula de uma série, né? De 2 aulas, que nós estamos construindo a ideia de sujeito, né? E por que nós estamos construindo essa ideia? Porque está no currículo, porque o currículo fala também que a gente tem que ensinar a teoria do indivíduo, ensinar a teoria do John Locke, do John Stuart Mill, do Jeremy Bentham, né? Eu acho que é importante até a gente ensinar isso aí, falar disso, debater sobre isso, mas também a questão é a seguinte, né? Nós estamos falando aqui de teorias que vão ser desconstruídas num certo momento. Então, se nós hoje estamos falando da teoria do sujeito, teoria do indivíduo, na aula que vem a gente vai falar da desconstrução do sujeito. A gente vai falar de teorias que vão fazer críticas ou uma reflexão sobre essa mesma ideia que nós estamos falando. Então, na aula passada, eu comentei com vocês algumas definições sobre as ideias de identidade, de sujeito, de indivíduo, algumas definições filosóficas, e também falei sobre a concepção de 2 autores que são Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Mas na aula passada, eu fiquei devendo a vocês a apresentação das ideias do John Stuart Mill, né? Porque nós estávamos falando então do quê? Da tradição filosófica do utilitarismo, né? Então, é uma tradição filosófica que coincide com esse período do liberalismo na Inglaterra. Então, nós estamos falando aí de autores ingleses. E eu comentei com vocês a percepção, aliás, a concepção ética do Jeremy Bentham a respeito da felicidade, de como se obter a felicidade, quais são os bens que devem ser alcançados, que a felicidade é sinônimo do prazer e que os indivíduos devem buscar, portanto, o prazer. Então, tudo isso que eu falei para vocês significa o quê? Que essa ideia de indivíduo, ela tem a ver com a ideia de busca de liberdade, de autonomia para a conquista de bens. E esses bens são, por exemplo, o prazer, né? E eu comentei também que com Jeremy Bentham, essa busca pelo prazer, essa busca pela felicidade, significa o quê? Significa essa palavra que eu vou falar para vocês, que é hedonismo, tá? E hoje nós vamos falar então de John Stuart Mill. Em seguida nós vamos falar de John Locke, que é o último autor que eu fiquei devendo para vocês. E o John Stuart Mill, então, ele vai dizer o quê? Corroborando até o Jeremy Bentham, ele vai dizer que justamente a busca, o que move o sujeito para a vida, para conviver em sociedade, é justamente o prazer. Então todos nós buscamos o prazer. Então essa é uma concepção de uma natureza humana, né? De uma ideia sobre o que é ser humano. E essa busca pelo prazer, ela deve ser feita de acordo com uma razão, né? Então, onde que o John Stuart Mill ele vai diferir do seu antecessor, que era o Jeremy Bentham, né? A diferença entre John Stuart Mill e Jeremy Bentham tem a ver com essa ideia de como se buscar a felicidade, e o John Stuart Mill ele vai querer comprovar que os bens da felicidade, né, que são os prazeres, eles são objetivos. Isso tudo pode ser comprovado, calculado objetivamente. Por isso, então, essa ideia do utilitarismo. O que é útil para a sua vida? É aquilo que lhe faz bem, é aquilo que lhe dá prazer.
Como alcançar esses bens? Daí, então, vem a questão da razão, a questão do cálculo das utilidades, tá certo? Então, eu vou passar aqui os slides. Tá aí, né? A construção da ideia de sujeito, a filosofia moderna, em consonância com as transformações econômicas e sociais ocorridas na transição da sociedade feudal para a sociedade capitalista, se baseia na ideia de sujeito do conhecimento, a fim de responder ao questionamento a respeito da possibilidade da verdade. Então, nós estamos aí lidando com a questão da verdade. E é por isso, até que na segunda metade da aula, nós vamos falar da teoria do conhecimento, que, de acordo com o livro Iniciação à Filosofia, foi inaugurado por John Locke. Então, esse é o outro autor que nós vamos falar nessa aula, tá certo? Então, de volta aos tempos modernos, agora estamos na modernidade. Para filósofos modernos como René Descartes e John Locke, o desenvolvimento tecnológico e científico proporcionou, né, as ferramentas necessárias para a reforma do intelecto e, portanto, para a autocompreensão do ser humano e de seu lugar no mundo. É Descartes quem inaugura a ideia de sujeito do conhecimento como fundamento da verdade. Isso eu falei na aula anterior, mas eu vou repetir agora. Essa ideia de sujeito do conhecimento, ela é diferente da ideia simples de sujeito. Quando nós falamos sujeito, nós falamos de consciência individual. Quando nós falamos de sujeito do conhecimento, nós falamos de uma estrutura de pensamento que é comum a todos. Então é universal. Então nós todos somos potencialmente sujeitos do conhecimento. Então é uma diferença, a ideia de sujeito diz respeito ao indivíduo em si, e a ideia de sujeito do conhecimento diz respeito ao que é universal, tá bom? Bom, aqui esse slide é do René Descartes, né? O René Descartes tem essa célebre frase, cogito ergo sum, penso logo existo. O método de Descartes se caracteriza pela busca de bases seguras para o conhecimento verdadeiro e pressupõe a razão como meio de atingi-lo, na medida em que ela tem o poder de se impor à natureza interna e externa ao ser humano. Agora, o John Locke, né? Eu ainda não terminei de falar do John Stuart Mill, eu vou terminar de falar dele, tá? Acentua a necessidade do autoexame e do entendimento, afirma que os princípios do conhecimento encontram fundamento na experiência sensível e não são inatos. Bom, então é o seguinte, pessoal, nós vimos aí esses filósofos. O John Locke é um filósofo que, cronologicamente, ele é anterior ao John Stuart Mill, que era de quem eu estava falando antes, né? O John Stuart Mill, como eu falei para vocês, ele faz parte dessa concepção utilitarista, dessa tradição filosófica do utilitarismo, né? E o John Locke é justamente quem inaugura essa tradição do empirismo. Então, o que dá embasamento para a doutrina do utilitarismo para o John Stuart Mill é essa ideia do John Locke que se baseia no empirismo. Então, como que o John Stuart Mill ele vai conseguir dar bases seguras para a sua ideia de utilitarismo, né? Ou então do cálculo que nós devemos fazer como indivíduos para obter a nossa felicidade. É a partir da prova. Por isso que se tem essa expressão, a prova de Mill, né? A prova de John Stuart Mill. A prova de John Stuart Mill é justamente um modo, né, de provar que esses bens eles são desejáveis por si mesmos, né? Então, são coisas objetivas que existem na realidade que por si próprias exprimem, garantem a sua desejabilidade. Ou seja, por que esses bens eles são valorosos, né? Essa ideia de bem, né, de propriedade, de bem, possui um valor. Possui um valor por si mesmo. Possui um valor por si mesmo porque, historicamente, ao longo da história, ao longo da evolução histórica, esses bens se demonstraram ser mais úteis que outros. E daí a ideia da razão, do cálculo racional para a obtenção desses bens. Sendo assim,
a busca pelo prazer do indivíduo, ela obedece a uma hierarquia, ou seja, diferentemente do seu antecessor, do Jeremy Bentham, a felicidade não diz respeito à intensidade do prazer, ou seja, se você está jogando cartas e obtém um prazer muito intenso jogando cartas, para o Jeremy Bentham, isso seria mais valoroso do que ler um livro de filosofia, assistir um filme muito belo, né? Não existia cinema nessa época, mas vamos supor hoje, né? Assistir um belo filme, enfim, isso seria, se isso te atribuísse menos prazer do que jogar cartas, algum entretenimento mais chulo, então o que vale mesmo é o que te dá mais prazer. Mas para o John Stuart Mill isso não é verdade. Por quê? Porque esses prazeres eles têm a ver com o quê? Com uma construção da sua individualidade, tem a ver com a construção de sua autonomia. Então é muito importante para a ideia do John Stuart Mill, a ideia de liberdade, de como que o utilitarismo não se trata apenas de uma tradição que ensina o sujeito a agir, mas principalmente ensina o sujeito a pensar e a sentir. Então, se você é bem instruído pela cultura, pela história do seu país, da sua civilização, isso significa que, naturalmente, você vai escolher o melhor caminho para a sua autonomia. Isso o John Stuart Mill chama de individualidade. Daí, então, nós talvez teríamos, possivelmente, uma teoria do indivíduo para John Stuart Mill. Era disso que eu estava falando na aula passada e concluí agora com vocês, né? Lógico, existem muitas outras coisas para falar sobre esses filósofos, e só aproveitar mais uma coisa, eu poderia escolher muitos caminhos para falar tanto do John Stuart Mill quanto do John Locke, falar das teorias políticas desses autores que têm uma obra muito extensa. Um pensamento de um filósofo da envergadura deles, obviamente, tem que tratar de muitos assuntos, né? Mas eu estou escolhendo um certo caminho, porque é a ideia da própria percepção, da própria cognição, da própria forma de pensar e entender o mundo. Então eu escolhi o caminho do entendimento, da teoria do conhecimento, ou dessas percepções que constroem a ideia de sujeito. Como eu prometi para vocês, as outras aulas eu vou tentar desconstruir essa ideia, não eu sozinho, mas com a colaboração da Mafê, né, e dos autores que eu vou ler e do livro que nós temos utilizado aqui. Eu acho, Mafê, quer ver? Vamos tentar ver aqui se o próximo slide, que é uma questão. Não é, mas eu gostaria que você me contribuísse. Eu queria saber o que está rolando no chat. Está rolando alguma coisa legal aí? Chat. Tem alguns logins aqui que são velhos conhecidos, que eu vejo sempre, que eu quero aproveitar, então, que você me passou a palavra para mandar um abraço. Então, para a Escola Estadual Professora Erotides, lá de Cotia, a PEI Iraci Sartori, de Franco da Rocha, lá da cidade de São Carlos, a Escola Orlando Pérez, e a professora Milene, está sempre aqui com a gente, de São Mateus, poxa, da legal. Escola Recanto Verde Sol. Ti, os professores estão aqui perguntando se o que a gente está fazendo aqui um pouquinho seria trazendo cada um desses autores, seriam então trazer diferentes concepções de indivíduo. Exatamente. É mais ou menos, né? De trazer diferentes concepções de indivíduo, no fundo, para tentar pensar um pouquinho o que é que se chama, então, na história da filosofia, isso que se convencionou denominar de teoria do indivíduo. Sim. Né? Uhum. Essa é a minha tarefa aqui, como bem salientou a Mafê, que nós temos, então, no ensino de filosofia, ideias a respeito de teorias do indivíduo, né? E a menção a esses autores, né? Então, eu estou tentando falar tanto para os professores como para os estudantes um pouco a respeito desses autores e dessas concepções, mas que não existe propriamente uma teoria do indivíduo que relacione esses três autores, né? Eu estou falando aqui, por exemplo, de diferentes características, né, de cada um desses autores, mas também de algo que os relaciona. Então, John Stuart Mill e Jeremy Bentham têm uma filiação aí. Tanto é que o Jeremy Bentham era amigo do pai do John Stuart Mill.
né? Eles eram quase contemporâneos, mas eles não viveram na mesma época de John Locke, por exemplo. Exatamente. Então, John Locke é bem anterior, né? Então, o que o John Locke legou para esses autores foi essa tradição filosófica do empirismo, que vai dar bases para pensar a respeito do utilitarismo. Então, tanto Jeremy Bentham quanto John Locke eram filósofos que se baseavam também no empirismo para construir essa ideia do utilitarismo. Perfeito, tá Ti, certo? perfeito. Eu quero deixar bem claro essas questões aí com vocês para a gente continuar dialogando aqui, tá joia? Então, ó, vamos ler aqui, a despeito das especificidades dos filósofos apresentados, uma característica é compartilhada entre eles, a premissa do entendimento ou da razão humana como objeto do conhecimento. Bom, isso daí é outro denominador comum, né? É. Em outras palavras, o pensamento deve se voltar sobre si mesmo, na forma de uma reflexão. E daí, quando nós falamos de reflexão, nós estamos falando também de uma tal de teoria do conhecimento, de uma tal de epistemologia, né? E o John Locke é uma das pessoas, uma das figuras mais eminentes nesse campo, né? Em outra aula, eu vi até no chat um professor comentando a respeito da obra da filosofia política, né, do John Locke. Ele tem essa obra, assim, mas eu não vou falar dela, eu vou falar de outra obra que se chama Ensaios sobre o Entendimento Humano. E essa obra ela tem a ver justamente com a ideia de epistemologia ou teoria do conhecimento, que nada mais é do que a base, as condições do conhecimento, as condições a partir das quais e por meio das quais é possível aferir verdade ou falsidade aos fenômenos. Então, um pouco, né, pessoal, quando o Ti traz assim a questão da epistemologia, um pouco tem a ver, né, Ti? Veja se faz sentido. Tem a ver com pensar sobre o próprio conhecimento. Né? Então, esse conhecimento que vai se retroalimentando no sentido de que ele vai se colocando à prova, no sentido de que a gente consegue... Olha que coisa maluca. Porque... sabe o que tem a ver com epistemologia? Tem a ver com a gente pensar assim, olha que loucura. Nós, seres humanos, somos o único animal capaz de pensar sobre o que pensamos. Exatamente. Né? Então, pensar sobre o que conhecemos. Então, quer dizer, isso um pouco fundamenta essa percepção de que só nós conseguimos pensar sobre o que pensamos é que fundamenta um pouco, então, essa coisa que é a epistemologia, né, Ti? Que é pensar sobre o conhecimento. Né? E é interessante que você falou isso, né? Porque também tem muita gente, tanto estudantes quanto professores, que se preocupam até com a base nacional curricular. E uma das coisas que está escrita, né, nessa legislação sobre a educação, que é tão importante para nós, é que no ensino médio, disciplinas como filosofia e sociologia são disciplinas que são voltadas não apenas para a crítica, que é algo que tem que ser aprendido, vamos supor, no ensino fundamental, mas para a reflexão, ou seja, o pensamento sobre o próprio pensamento. Né? Exatamente. Então, a nossa disciplina ela é basicamente voltada para esse fim. Né? Então, é muito interessante comentar isso. Então, vamos lá para o próximo slide. Agora, a interação. Né? Eu vou deixar uma interação mais curta, porque tem muita coisa para falar do John Locke que eu ainda não falei. Então, ó, em sua opinião, o sujeito do conhecimento tem o poder necessário para dominar seus instintos naturais a fim de conhecer a verdade sobre os seus objetos? Ou não tem esse poder? Por quê? Eu quero ver vocês comentando aí no chat. Daqui 40 segundos a gente volta, pode ser? Então, até lá. É interessante, né? Tipo, porque assim, vem respostas que pendem
para o sim e respostas que pendem para o não. Mas, assim, o que eu pude analisar aqui das respostas que eu já tenho aqui no chat, a gente tem um depende. Tá. Né? E esse depende um pouco, assim, eu subsumi na fala do professor Ivan, que colocou, depende se aquele indivíduo vai optar por seguir a razão ou a emoção. Entendi. Então, algo que é muito presente na história da filosofia é esse dualismo corpo e mente, ou então sujeito, objeto do conhecimento, né? E razão essa e ideia instinto. sujeito, né? E predicados, né? Exato. Substância e predicados, e qualidades e atributos. Enfim, todas essas ideias, elas são passíveis de crítica e de reflexão também, né? Então, esse é o nosso exercício. Mas quem inaugura, então, esse pensamento reflexivo de uma forma sistemática, no período que nós conhecemos como iluminismo, quem inaugura isso é o John Locke, né? Então, vamos ver. Aliás, eu vou voltar um slide aqui, ó. Inaugura a teoria do conhecimento. Eu vou falar propriamente dessa teoria do conhecimento. Então, vamos lá, né? É só um exercício que eu vou fazer com vocês para pensar um pouco a respeito de como as ideias são formadas. Então, durante muito tempo, né, essa reflexão ela não existiu do modo como o John Locke propôs, porque muitos filósofos admitiam, por exemplo, a ideia do inatismo das ideias, né? Que as ideias elas eram inatas, nós já nascíamos com um potencial de representação ou de afirmação da linguagem, etc., e que isso, de certa forma, seria independente ou anterior à nossa experiência. O John Locke ele vai como que revolucionar essa ideia também pelo próprio convívio que ele tinha com outras pessoas, como, por exemplo, químicos, né, Robert Boyle, né, ele é o John Locke, tem muitos Johns aqui, tem muito, né? John famoso, né? Não, Robert Boyle, não, na verdade é o John Locke e o Robert Boyle, né? Sempre bom lembrar, enfim. Mas ele estava pensando em quê? Justamente na ideia de que as ideias, elas passam antes de existirem pela experiência. Né? Então, a primeira coisa que nós formamos na nossa mente são ideias simples. E essas ideias simples são formadas a partir dos nossos órgãos sensoriais. E como que nós concebemos qualquer outra ideia a partir dessas ideias simples. Então, a ideia do John Locke é de que ideias mais complexas, ou, por exemplo, ideias artificiais, como ele diria que são os juízos morais, por exemplo, elas são ideias muito complexas, mas que partem de ideias simples, que o sujeito internamente, na sua mente, ele vai conseguindo estabelecer relações as mais variadas possíveis. Então, por exemplo, estou no mundo, vou conhecer algo. Esse algo possui calor, esse algo possui uma determinada cor. Isso vai passar pelos meus órgãos sensoriais, eu vou atribuir essas qualidades. Mas antes dessas ideias se tornarem consolidadas na minha mente, eu preciso fazer recortes dessas qualidades. Então, por exemplo, eu conheço algo, né? Esse algo é um objeto particular. Eu vou abstrair dele o quê? Uma característica dele, que pode ser o calor, que pode ser o cheiro, que pode ser a cor. E vou aprendendo a relacionar essas sensações todas que se tornam, né, essas qualidades sensoriais que são ideias simples, com outras qualidades sensoriais, qualidades de outros objetos, tá certo? Qualidades sensíveis de outros objetos, ideias simples de outros objetos, a fim de que eu consiga fazer o quê? Atribuir predicados a determinadas substâncias e assim propor, né, afirmar proposições, né? Então essa que é a ideia do John Locke. O John Locke nos ensina esse processo, esse caminho a partir do qual as ideias elas passam a existir. Então as ideias mais complexas, elas também como que emulam a própria matemática, que nós temos equações extremamente sofisticadas, mas que elas sempre partem desse princípio da adição e da subtração. Exatamente.
Quer comentar alguma coisa, A Mafê, gente já que vai- nós estamos no finalzinho? A gente vai vendo assim que o Locke, gente, foi um filósofo extremamente profícuo. Tudo que havia no mundo ele escreveu alguma coisa sobre, né? Exatamente. Sobre tolerância, sobre o entendimento humano, sobre a origem do Estado, sobre estado de natureza, enfim, um autor extremamente profícuo, né? Não é à toa a gente encerra, né, Tia, a nossa série de aulas sobre teoria de indivíduo com o John Locke. Porque né? ele nos ajuda a pensar sobre o sujeito e predicado. Nós pensamos os sujeitos como substâncias predicáveis, né? Então, acho que isso vai ser importante para a gente pensar na desconstrução do sujeito, que é uma pauta de muitas pessoas, de muitos grupos sociais, de movimentos sociais, enfim, os grupos que falam da identidade. Então, é isso aí, né, Mafê? Acho que dá para a gente encerrar por aqui e espero vocês na semana que vem, tá joia? Então, um grande abraço aí e fui. Obrigadão, Tia. A gente se vê semana que vem. Um beijo. Tchau.